Bom dia, pessoal. A gente vai tratar hoje de um assunto que é informação relacionada à internet e eu vou aproveitar o tema para falar de alguns assuntos colaterais que dizem respeito à formação de um TCC, tá ok? Então vai ser uma aula mais ampla do que o título está sugerindo. E esses são os tópicos que a gente vai abordar aqui, tá? Eu vou falar um pouquinho de engajamento. Vou falar sobre livro de registro, que é uma coisa bem importante para todo mundo que faz qualquer tipo de pesquisa, bases de dados e mecanismos de recuperação. Vou falar sobre palavras-chave, filtros e, por fim, vou fazer algumas sugestões de mecanismos de busca e base de dados que vocês podem usar para achar parte das informações que vocês vão usar nos seus TCCs. Tá? Então, vamos falar primeiro sobre engajamento, né, com relação ao TCC. Eu coloquei aqui três categorias aqui, dados, informação e conhecimento, e elas vão num crescente de complexidade aqui. Não é o propósito da aula ficar dissecando qual é o conceito original e autêntico do que é um dado, o que é uma informação, o que é conhecimento, mas a gente pode meio que grosseiramente dizer que dados são aqueles pedaços de informação brutas que quando você compõe algum tipo de contexto, você tem uma informação e quando essa informação ela se interrelaciona e se articula com outras informações, a gente passa a ter alguma coisa um pouco maior, mais ampla e mais sofisticada que a gente chama de conhecimento. Esses três aí, dá para a gente dizer que são o oposto, né? À medida que a gente caminha de dados para conhecimento, é o oposto do que a gente chama de entropia, né? Lembrando que entropia é o que a gente chama de desordem. Não estamos aqui também para falar de física, né? Mas o conceito de entropia é meio que um conceito de desordem da matéria. Então, para os dados, para as informações chegarem até conhecimento, eu tenho meio que botar energia para diminuir essa entropia que tem aí nos dados que estão espalhados por aí. E para dar um exemplo disso, eu peguei aqui, inspirado por um trecho que está no Bioquímica do Leninger, uma série de letras aqui que estão totalmente aleatórias. Então reparem que se vocês olharem para isso, vocês não conseguem apreender nenhum tipo de informação especial. Talvez vocês consigam dizer que tem um monte de símbolos aqui, mas a gente não consegue ler nada, nenhum texto, como a gente conhece. Mas se eu pegar todas essas letras aleatórias e eu inserir energia e organizar isso segundo um critério, eu posso obter uma coisa como isto aqui. Essa aqui é a poesia do Juan Guzmán Cruchaga, que é um poeta chileno. É uma poesia que eu acho bem bonita, bem bacana. E as letras dessa poesia aqui são as letras que estavam no slide anterior, exatamente. Me dei o trabalho de pegar letra por letra e espalhar. E reparem, aqui eu tenho uma mensagem que pode ser interpretada de diferentes formas, pode ser inspiradora, pode fazer refletir. Então eu tive uma mudança muito grande em termos de informação, a partir do momento que eu injetei energia e trabalho aqui para organizar aquelas letras nessa poesia. Então, fica um alerta muito grande de que o trabalho de TCC ele precisa ter um foco e precisa ter muito trabalho por trás dele para vocês conseguirem organizar as coisas e estruturarem esse trabalho. É algo que parece meio óbvio, mas muita gente deixa para a última hora muita coisa e depois se desespera porque é muito difícil você conseguir organizar e obter estruturação em muito pouco tempo ou com pouco trabalho. Então, fica esse alerta inicial. E saindo dessa parte de engajamento, a gente entra para a questão do livro de registro, né? E o que é isso aí? Livro de registro é uma coisa que existe classicamente na pesquisa científica, que é como se fosse um diário. Ele foi inspirado nos diários de bordo dos navios, quando eles velejavam, navegavam, porque eles tinham que fazer a localização deles, então eles tinham que saber exatamente os pontos que eles já tinham passado para conseguir fazer a localização atual. Então eles eram essenciais para o capitão do navio.
E, inspirado neles, a ciência criou esse livro de registro, que é um livro que vocês fazem o registro de tudo relacionado ao trabalho de pesquisa que vocês estão fazendo, seja uma revisão bibliográfica, um trabalho experimental ou um relato de caso. Tá? Eu coloquei aqui uma foto do meu livro de registro da minha tese de doutorado, que já tem algum tempo, né, por sinal, e eu posso dizer, é algo que faz uma diferença enorme, porque você consegue resgatar informações, consegue voltar, né, recursivamente na linha do teu trabalho e resolver problemas que de outra forma seria muito difícil. Então, essa é uma documentação do histórico da tua pesquisa muito importante. Com o livro de registro, vocês têm como fazer anotações sobre as mais diferentes informações, como, por exemplo, quais palavras-chave eu usei, quais fontes, quais bancos de dados, de forma que no futuro vocês podem saber que faltou alguma coisa ou que vocês têm que acrescentar alguma coisa. Né? Não tem como a gente se fiar exclusivamente na memória, ainda mais num período de tempo tão grande quanto são semanas e meses para fazer um TCC. Então, a minha sugestão, a segunda, além daquela do engajamento, é tenham um livro de registro que vocês façam como um diário em relação ao trabalho que vocês estão fazendo. E aí a gente passa para o próximo item, que são bancos de dados e mecanismos de recuperação de informação. Então, reparem que são duas coisas diferentes. Banco de dados é um local físico ou virtual em que você tem dados e informações. E mecanismo de recuperação é o mecanismo pelo qual você vai acessar essa informação. Né? Se a gente fizer uma comparação, um livro texto de uma disciplina, ele tem um conteúdo, ele é um banco de dados, por assim dizer. E quando vocês olham lá no índice remissivo, vocês estão usando um mecanismo de recuperação de informação. Então eu vou lá no livro de fisiologia e olho adrenalina, e ele me manda para uma certa página. Tá? Essa é uma forma de eu recuperar essa informação. Da mesma maneira, se eu estou em um mecanismo de busca da internet que tem acesso a um banco de dados, esse mecanismo de busca, eu digito qualquer palavra, ele acha as páginas, os artigos ou os livros que contêm aquela palavra. E eu coloquei aqui, só para ilustrar, os bancos de dados que são antigos, mas que são atuais também, que são as bibliotecas. Né? Essa aqui é uma foto que eu gosto bastante, é uma foto da Biblioteca de Londres, depois do bombardeio nazista. Então reparem que caiu todo o teto da biblioteca e mesmo assim as pessoas vinham e frequentavam a biblioteca, tá? Apesar desse estado em que ela estava. Mas é para lembrar que no passado, antes do mundo digital, a gente tinha tudo muito físico. Então você tinha locais físicos em que você tinha livros em especial, microfichas em alguns casos, em que as informações estavam, e você tinha que se dirigir a esse local, olhar fichários para você ter acesso às informações. Hoje a gente mudou tudo isso, já há mais de 20 anos. A gente tem a internet que facilitou enormemente as coisas. Por quê? Porque os bancos de dados foram digitalizados e eu tenho mecanismos de busca que me permitem acessar esses bancos de dados da minha casa. Então, isso é uma verdadeira revolução para a ciência, né, de forma geral. E aí, quais são as virtudes da internet, né, em relação às bibliotecas físicas? Né? Eu tenho um grande volume de informação disponível, tá? Porque eu tenho basicamente múltiplas bases de dados que em outros períodos seria impossível ter acesso. É fácil recuperar essa informação via mecanismos de busca. Né? Imaginem que antigamente a pessoa ia numa biblioteca e tinha que olhar o índex veterinários, vários volumes, e eram volumes muito grossos. Você tinha 50, 100 páginas de índice e ficar procurando inúmeras palavras-chave ali, indo até o volume, o tomo certo, etc. Era muito trabalhoso isso. Né? Eu cheguei a fazer isso ainda durante o meu mestrado. A gente consegue acessar a internet de qualquer hora e de qualquer lugar, desde que você tenha conexão com a internet, isso é mais do que evidente, né, hoje. A informação, em uma grande medida, é gratuita, e aqui eu coloco entre parênteses,
Nem toda informação é gratuita, tá? Muitos artigos eles são fechados e são vendidos. E ela pode ser vista de forma anônima, então você pode pesquisar o que você quiser e teoricamente ninguém vai ficar sabendo, né? Por isso que eu coloquei esse cartoon aqui desse cachorrinho. E aí eu fiz aqui uma trilha só para mostrar um pouquinho o funcionamento de alguns mecanismos de busca. O Google todo mundo conhece. Se a gente colocar acupuntura no Google hoje, eu obtenho uma lista de resultados enorme, 14 milhões e 500 mil, né, sites aí que me dão informações sobre acupuntura. Mas será que todos eles são confiáveis? Será que todos eles são tecnicamente rigorosos? Provavelmente não, a gente sabe disso, né? A grande maioria, na verdade, não é. Só a título de comparação, se eu colocar a mesma palavra, ó, acupuntura, no PubMed, e eu estou colocando a palavra em português, eu obtenho 8 resultados. Muito menos do que isso. Aí dá para a gente discutir duas coisas. A primeira é a diferença entre resultados cientificamente confiáveis e o mundo aí comum da internet, e também a questão do idioma que eu uso para buscar. Por quê? Quando eu coloco acupuntura em português, eu obtenho 8 resultados. Eu fui colocar acupuntura em inglês para mostrar o abismo que existe de um idioma como o português para o inglês, e eu escrevi errado, eu escrevi acupuntura aqui sem esse Czinho que faz parte da palavra. Apareceram só 4 resultados. Aí eu achei muito estranho isso. Então essa é até uma dica. Se você coloca aqui uma palavra em inglês e vê um número de resultados muito inesperadamente baixo, é bem possível que você tenha usado uma grafia incorreta, como eu fiz aqui. Quando eu coloco a grafia correta, que é esta forma aqui de baixo, eu obtenho este número de resultados, quase 3.500 artigos relacionados à acupuntura. Tá? Se eu for comparar isso com o Google simples, né? Isso aí equivale a 0,02% do conteúdo que está lá. E aí a gente passa para um outro tópico, que são as palavras-chave de uma pesquisa. Palavras-chave são aquelas palavras que são essenciais e que vão te permitir fazer a melhor busca possível. Tá? Vocês têm que ter uma estratégia para gerar essas palavras-chave. Geralmente a partir de uma pergunta que vocês têm, do tema central ou de resumos do tema central. E nesse ponto vale a pena fazer o seguinte: se vocês têm um tema de TCC, coloquem ele no Google mesmo. Vejam os primeiros links, que vão ser links gerais para público leigo, como o Wikipédia, por exemplo, e lá vocês podem ter ideias e inspiração para outras palavras-chave relacionadas ao tema. Tá? Não tem nenhum problema fazer esse tipo de coisa. É um jeito de você expandir as sugestões de palavras-chave que você vai utilizar na sua busca. Tá? E aqui esse segundo item, né, captar todas as possibilidades, né, as variantes de palavras-chave que você pode ter naquele teu tema, que são encontradas na ciência. Tá? Ó, aquilo que eu falei de você usar um mecanismo de busca comum como o Google para gerar essas palavras-chave. Sempre é bom considerar abreviações e sinônimos, evidente. Aqui como abreviação, imagine que a gente está pesquisando sobre AIDS, eu tenho o nome da doença, síndrome da imunodeficiência adquirida, em português, posso colocar em inglês, e eu tenho a AIDS, que é uma sigla em inglês, e HIV, tá? Que aí isso aqui representa o vírus. Tá? Então são siglas que eu também posso escrever por extenso e posso usar as duas coisas para achar informação sobre o tema. Com relação a sinônimos, reparem aqui, dimorfismo fúngico, dualidade fenotípica não é um sinônimo exato de dimorfismo, mas é algo muito relacionado, assim como uma outra dupla de palavras, polimorfismo fúngico. Então, se eu vou procurar sobre dimorfismo, é bom que eu use palavras sinônimas ou quase sinônimas do meu tema. Tá? E eu preciso fazer uma combinação
de palavras-chave. Quando a gente vai fazer as buscas, vocês já devem saber disso, né? Existe uma série de operadores booleanos que são chamados, que é o OR, AND, NOT, que você usa justamente para combinar as palavras de formas muito diferentes. Então, quando eu uso o OR, eu expando a minha pesquisa, que é o OU, né? Então, eu quero encontrar isto ou aquilo. Então, o mecanismo de busca ele vai encontrar todos os sites que tem uma coisa ou outra e vai somar isso num conteúdo, num resultado só. Então, vai dar bastante coisa. Já quando eu uso AND, eu estou restringindo, porque eu estou falando que o meu resultado tem que ter as duas simultaneamente. Então, eu restringo a quantidade de resultado que vai vir para mim na pesquisa. E em alguns mecanismos de busca, eu tenho o NOT em que eu excluo alguns temas. Então, eu posso estar querendo um determinado tema, mas não me interessa saber sobre um determinado aspecto desse tema, que vai atrapalhar minha pesquisa, porque tem muita coisa sobre isso. Então, eu posso colocar esse excludente e aí isso é eliminado dos resultados de busca. Então, esse é um jeito muito simplificado de você usar os operadores aí com as suas palavras-chave. E se eu tiver um número enorme de resultados, né? 5 milhões de resultados, fazendo as combinações adequadas aí de palavras-chave, como é que eu faço aí? Então aí a gente vai precisar usar algumas estratégias, como por exemplo o uso de filtros que vocês conhecem. Eu coloquei aqui alguns tipos de filtros que são encontrados no PubMed, tá? Então reparem, tipo de artigo. Então, ó, biografia, relatos de caso, artigo clássico, cartas, legislação, notícias. Aqui tem uma variedade muito grande, né? O PubMed é uma das maiores bases de dados que a gente tem no mundo. Então você tem uma variedade enorme de tipos de artigo. Eu tenho também diferentes idiomas. Embora frequentemente a gente faça pesquisa em inglês, dependendo do tema, pode ser interessante ou importante verificar outros idiomas. Espécies, né, em humanos ou em animais, no nosso caso em animais é o mais importante. Tá? E eu tenho uma série de outras variedades. Eu posso fazer um subgrupo de tipos de artigo que é mais importante para mim. Posso, e isto é importante, colocar um limite de tempo para minha pesquisa. Então, olha, nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, essa é uma forma de restringir a pesquisa para que ela não fique uma coisa interminável. Claro que uma pesquisa histórica não pode fazer isso. Tá? E tem outras maneiras de utilizar os filtros, que é usar suas palavras-chave no título. Então você tem como colocar no título, no resumo, no título, no resumo ou em todo o artigo. Essas são maneiras de combinar as palavras-chave em quais locais do artigo elas são encontradas. Geralmente quando você coloca no título é porque aquele artigo está diretamente ligado ao que te interessa, né? Se você coloca a palavra-chave no texto, você pode ter um artigo de um outro assunto que muito tangencialmente está citando o que te interessa. Tá? Uma dica que eu dou é elencar revisões, que, como a gente já comentou, elas fazem bons resumos de determinados temas. E você tem uma possibilidade de colocar os artigos de livre acesso para você conseguir obter os PDFs deles. Tá? Mas é claro que existem artigos que são muito importantes para as pesquisas de vocês, que não estão de livre acesso e que aí vocês têm a possibilidade de consultar a bibliotecária para ver se a universidade tem convênio com essas editoras. Muitas vezes tem, então você consegue obter o artigo via biblioteca. E, em último caso, existe a possibilidade de você escrever para o próprio autor e ele te manda o artigo. Isso também é possível. E aqui algumas sugestões de mecanismos de busca e bancos de dados para vocês, tá? Vocês buscarem os artigos para os TCCs. Tá? Primeiro, o Google Acadêmico. Embora muita gente possa ter preconceito,
o Google Acadêmico ele fornece bons resultados, inclusive tem artigos que comparam algumas métricas do Google Acadêmico com sites científicos bastante tradicionais, e é interessante, ele tem bons resultados. Então, o Google Acadêmico é uma das sugestões que eu faria. Eu tenho o Cielo, que é aquela base de dados da América Latina, em especial. O que é bom é que todos os artigos aqui são gratuitos e você tem bastante artigo nacional em português. Então, eventualmente, se você está fazendo uma pesquisa de uma coisa que é muito regional, que é muito difícil você achar artigos fora, aqui você tem grande chance de encontrar. A gente tem o DOAJ, que é o Directory of Open Access Journals. Tá? Ele tem uma série de periódicos gratuitos e você pode fazer buscas e combinar alguns campos. Tá? Eu coloquei aqui o link para ele, caso vocês queiram acessar o DOAJ. Eu tenho o Free Medical Journals. Esse aqui não permite fazer busca, mas você consegue acessar os periódicos. Aqui tem uma série de periódicos estão ligados mais à área médica humana, mas você tem muito periódico de área básica que é interessante para a medicina veterinária. Eu tenho o PubMed, que é provavelmente uma das mais importantes bases de dados que a gente tem, né? E eu tenho finalmente o KEB, que é a base de dados mais importante para a medicina veterinária. Tá? O KEB ele foi criado em 1930, né, como Imperial Agriculture Bureau, né, e ele foi formado na Inglaterra para meio que atender a Commonwealth, né, a comunidade britânica do mundo. E em 47 ele mudou de nome, né, Commonwealth Agricultural Bureau, e que é abreviado como KEB. Né? Então, essa é a base de dados de ciências ligadas à agricultura, né, ou ciências agrárias que envolve veterinária. Então, aqui a gente tem uma grande quantidade de dados veterinários. Tá? Aqui é a pagininha do KEB. Né? E aqui são alguns exemplos de periódicos que estão ali elencados. Aqui sobre florestas, reprodução animal, produção animal, ciência animal. Né? Aqui é um sobre micologia. Eu tenho botânica, aqui é o KEB Abstracts, que é especificamente dos resumos. Aqui tem algumas variantes aí dos abstracts, o tesaurus, que são as palavras que se interrelacionam. Tá? Crop Science, leite, impacto ambiental. Tá? Crop de novo aqui, grãos, né? Nutrição, horticultura, parasitologia, suinocultura e assim por diante. Tá? Então, doenças tropicais, boletim veterinário, ciência veterinária, e assim tem vários relacionados às ciências agrárias, tanto agronomia quanto veterinária. Essa é a melhor base de dados, só que tem um porém, uma má notícia, né? É extremamente difícil a gente ter acesso a ela. Muito diferente do PubMed, né? O PubMed é uma base de dados que, se você quiser, você faz a pesquisa que você quiser, né? E você consegue acessar parte dos artigos. Aqui você não consegue sequer fazer a pesquisa. Para você fazer a pesquisa, para você acessar os artigos, você tem que pagar. Então é uma base extremamente fechada. A gente fica muito na dependência de acordos das bibliotecas entre si para você ter acesso ao KEB. Mas é uma excelente base de dados veterinária, né? Dá para a gente dizer que é a base de dados mais importante aí para a nossa área. Ela poderia se inspirar na área veterinária, na medicina humana, e tornar pelo menos as buscas, né, gratuitas e o acesso a vários periódicos gratuitos, mas infelizmente não está dessa forma. E aqui eu coloquei o preço, só para vocês terem uma ideia, né, um dia de acesso ao KEB, 20 libras esterlinas. Né? Isso aqui deve ser em torno de 130, 140 reais. Tá? Tem um precinho mais barato aqui se eu acessar uma semana. Então é caro, né, para você ter acesso aí e para você baixar os artigos.
E com isso a gente chega ao fim. Então a gente se vê na aula síncrona para tirar dúvidas e desenvolver algumas das ideias que eu coloquei aqui. Tá legal, gente? Então até lá!